Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é o Bispo Abel Neto. Olha, nós vamos dar uma sequência agora de estudos da Palavra de Deus acerca dos profetas da última hora. Então, queremos começar pelo livro de Daniel. Então, você pode aí já pegar a sua Bíblia e abrir no livro do profeta Daniel. Antes eu quero dizer para você, me ajude a divulgar esse trabalho, porque tem ajudado e muitas pessoas têm comentado e têm gostado muito dos nossos ensinos, do nosso ensinamento, das nossas mensagens. Então compartilha aí no Facebook e vai também lá no YouTube, dá um like, se inscreve no canal para me ajudar a divulgar a palavra de Deus. Amém? Então, para que a gente possa entender e compreender quem foi Daniel, quem era Daniel, aonde ele está, que contexto ele está na Bíblia, em que época que ele está na Bíblia, tudo isso nós vamos aprender. Sabendo também, você tem que entender o seguinte: eu não consigo compreender o livro de Apocalipse sem compreender também o livro de Daniel. Então, o livro, as revelações de Apocalipse começam em Daniel. As revelações de Apocalipse, do livro de Apocalipse, que também remete aos dias de hoje. Daniel é um profeta contemporâneo nosso. Por quê? Porque ele fala acerca dos dias de hoje, de coisas que já passaram e acerca dos dias de hoje também. Então nós vamos ver tudo isso, para que a gente possa entender quem foi Daniel. Bom, Daniel, que o seu nome significa, do significado do seu nome é Deus é meu juiz. Amém? Então, quem foi esse jovem, essa pessoa, esse profeta chamado Daniel? Ele, segundo a Bíblia mesmo vai dizer, ele foi um jovem, que foi tirado do seu povo de Israel e levado no cativo, preso, para uma outra nação chamada Babilônia. A Babilônia, ela começa, esse império, ela tem início, se fala lá no capítulo 11 de Gênesis, quando é construído ali uma torre de Babel, pelo homem chamado Nimrod. Ele é a figura do anticristo no mundo antigo. Em Gênesis, é a primeira figura do anticristo. Por quê? Porque ele foi alguém que se opôs contra o próprio Deus já naquele período, já naquela época. Então Nimrod tem a ideia de construir uma torre, de fazer tijolos e construir uma torre. Então a Bíblia diz que Deus desce e confunde, destrói aquela torre e confunde a língua daquele povo daquela época. Então a Babilônia começa ali, no capítulo 11 de Gênesis. E agora, em 600 anos antes de Cristo, por volta de 590, 600 anos antes de Cristo, a profecia sobre Israel, sobre o povo de Deus, que haveria um cativeiro. O profeta Jeremias, por exemplo, ele é o profeta que profetiza muito acerca da profecia, acerca do cativeiro babilônico. Então, essa palavra do profeta Jeremias se cumpre. E agora o rei Nabucodonosor, ele vai sitiar Israel, e vai destruir os muros, vai destruir o templo que foi erguido por Salomão, vai matar muitas pessoas e outras vão levar cativo. Então no capítulo 1 vai dizer o seguinte: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Então tem aqui, foi no 3º ano, 3 anos que ele começou a reinar, Nabucodonosor sitia Jerusalém para tomá-la. Lembra aqui que a Bíblia está dizendo rei de Judá. Por quê? Porque Israel era dividido em 12 tribos.
Quando Davi morre, quando Salomão morre, começa agora a divisão das tribos, né? Então o reino sul, com a capital em Jerusalém, com 2 tribos somente, e reino norte com a capital em Samaria, com 10 tribos. Então, Deus ele cumpre a sua promessa, a sua palavra, que aquele povo tinha que se converter, que aquele povo tinha que voltar à sua adoração a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus que os tirou da terra do Egito. Mas o povo e também os sacerdotes e também os reis, né, não deram ouvido. Então Deus levantou os profetas para profetizar esse cativeiro. Muitos não acreditaram, muitos não levaram a sério. E é como nos nossos dias, nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos das boas novas de Jesus Cristo, nós falamos da morte, da ressurreição do Senhor e a salvação para quem crê nessa palavra, e muitos não dão ouvido. Nós dizemos, Jesus está voltando, muitos não estão dando ouvido. Então segue a mesma coisa. Em cada época Deus levantou os seus profetas, e hoje tem os seus profetas de Deus. Tem os falsos profetas que pregam o evangelho maquiado, baseando-se nas suas próprias doutrinas, porque existem as doutrinas de Deus, as doutrinas do homem e as doutrinas do diabo. Então tem muitos profetas que estão pregando as doutrinas de Satanás e as doutrinas do próprio ego. Muitos abandonaram as doutrinas de Deus. E quais são as doutrinas de Deus? Aquilo que está na palavra. E o que está na palavra? Jesus, cruz, ressurreição, batismo nas águas, batismo por imersão. Essas são as doutrinas que os apóstolos nos ensinaram. Então segue o capítulo 1, versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Então, quando eles invadiram Israel, levaram também os utensílios do templo para ali para o reinado da Babilônia, para o rei da Babilônia, e colocaram aqueles utensílios do templo lá no templo do seu Deus da Babilônia. Então aqui no versículo 6, presta atenção, entre eles, então eles pegavam os jovens, né, de boa aparência, com bom intelecto, que tinha habilidade no falar, que tinha eloquência, e levaram cativo esses jovens para dentro do palácio. Então eles levaram muita gente, foi milhares de pessoas que eles levaram, mas os de boa aparência, que tinha, né, vamos dizer assim, uma sabedoria, uma eloquência, boa aparência, levaram para dentro do palácio. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, primeira menção do jovem, do profeta Daniel aqui no versículo 6, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sedraque, a Misael, de Mesaque, e Azarias de Abednego. Então eles pegaram, são 3 jovens aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos jovens filhos de Israel, com nomes que faz menção ao Deus de Israel. Então quando eles chegam na Babilônia, o nome deles são trocados e passam agora a se chamar por outros nomes, com referência também ao Deus, ao Deus da Babilônia. Olha só que interessante, o nome de Beltesazar, em uma das suas interpretações, significa proteja a vida dele, ou líder do Senhor, Senhor do tesouro estreito. Mas isso aqui é tudo referência ao Deus da Babilônia. É interessante, irmãos, que quem foi chefiar esse jovem foi o chefe dos eunucos. Por isso que muitos estudiosos vão dizer, e vão ter uma crítica acerca disso, vão ter uma posição acerca disso, que talvez Daniel e seus companheiros foram submetidos à castração
foram submetidos porque os eunucos eles eram pessoas que viviam no palácio, entre as mulheres, principalmente entre a rainha. Então era necessário que os eunucos fosse submetido a isso. Isso para um judeu era algo muito humilhante. Mas vamos voltar à palavra de Deus. Isso é algumas pessoas que dizem, alguns estudiosos. Mas, se você concordar comigo, realmente tem uma coerência do que eles estão dizendo. Então o chefe dos eunucos, no versículo ali, começa a colocar as iguarias, comidas, para que Daniel e seus amigos venham comer, comidas da Babilônia. Mas Daniel, ele rejeitou essas comidas. Então, olha só o que Daniel, no versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, e a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peça-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então Daniel rejeita as iguarias da Babilônia e pede para os eunucos, para o chefe dos eunucos e para o cozinheiro comer apenas legumes e beber água, porque Daniel rejeitou os manjares da Babilônia. Queridos, da mesma forma temos que trazer para nossas vidas hoje. O mundo, esse mundo que está totalmente desgraçado, ele nos lança muitos pratos e devemos rejeitá-los. Mas eu quero continuar esse estudo na próxima semana. Em nome de Jesus, dá um like se gostou, compartilha, que Deus abençoe você.